Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregue até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém, Jesus. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, estamos nessa última semana do tempo comum. Em seguida, a partir de sábado que vem agora, a partir das 15 horas mais exatamente, é quando aquelas 3 estrelinhas aparecem no céu, né? Ainda claro o dia, mas ao entardecer, ali começa um novo dia dentro da liturgia. Começou lá com os judeus, assim eles leem, e o cristianismo pegou esse rito de você já celebrar. Por isso que no domingo a gente já celebra a liturgia do domingo no sábado à tarde. Muitas pessoas não compreendem, mas por que você já está lendo? Nós celebramos nas igrejas no sábado, a partir das 15 horas, nós celebramos já toda a liturgia do domingo. É por causa disso, porque o primeiro dia é contado ao entardecer do dia que antecede. Isso sempre aconteceu com os judeus. E volto a dizer, nós cristãos herdamos e nós não mudamos esse conceito. Ok? Então por isso que nós já celebramos o domingo do Senhor a partir das 3, ou mais exatamente às 15 horas do sábado, onde nós vamos celebrar o ano novo da nossa igreja. Momento forte, momento do advento. Mas esta semana aqui é uma semana onde a liturgia fala exatamente das grandes tribulações. Falamos isso ontem na missa, hoje se repete, dando-se uma continuidade. Mas aqui nos chama a atenção 2 aspectos muito importantes no Evangelho da missa de hoje, que o Senhor ele vai dar uma informação para os seus discípulos não terem medo, para não se preocupar. Fique despreocupados. Na verdade ele está dizendo, ficai despreocupados, porque vai acontecer uma grande tribulação no mundo, no meio dos homens. Haverá discórdias, haverá mortes, tudo isso por causa do meu nome. Atenção, que ele está chamando a atenção para ele. Por causa de mim, muitos vos odiarão, muitos colocarão você diante de um tribunal, alguns vão até ser presos, outros
vão derramar o sangue, morrerão por causa de mim. Na família, até pais, familiares, irão contra aqueles que forem fiéis a mim. A própria família vai ser contra. Amigos, amigos, parentes, irmãos de sangue, irmãos de caminhada. Agora, irmãos, o Senhor ele está dizendo para um público católico cristão agora. Nós estamos falando hoje. Mas para quem é católico e não tem uma vivência na verdade de Cristo, não precisa se preocupar não, que isso não vai acontecer com você. Se preocupa não. Haverá para um grupo muito pequeno de pessoas católicas batizadas que vão testemunhar Cristo no meio da modernidade hoje, sem ter vergonha, sem ter medo, se desapegando de tudo e de todos. Então é um grupo pequeno. Então, atenção, o Senhor está falando exatamente para quem vive, tem uma experiência forte, uma experiência de anulação diária de si mesmo. É para esses que ele está falando, viu? Para esses. Agora, quem não vive aquilo que muita gente fala assim, mas isso é um radicalismo. Então, quem não viver, pode ficar despreocupado, mesmo sendo católico. Pode ter uma tradição católica, não vai ser mandado no meio de tribunal coisíssima nenhuma, não. Fica tranquilo que entre papai e mamãe está tudo certo, vocês nunca vão ter nenhum problema familiar. Não vai ter. Não vai ter. Como também os autores do mundo aí fora, da nova era ideológica, em relação à família, em relação à genitalidade, como se vive, em relação ao amor, eles vão escrevendo uma cartilha, também para eles não vai acontecer nada. Por quê? Porque eles não vão dar testemunho a favor de Cristo. E muitos católicos também não. Não vão. Porque nós estamos vivendo dentro de um programa de vida hoje, o chamado politicamente correto. Não quero ficar mal onde estou, mesmo sendo católico. Eu não quero ficar tendo dificuldade com um grupo de pessoas, apesar de eu até acho, por exemplo, vamos lá. São Pedro, que é Pedro, que caminhou com Jesus, grande apóstolo, aquele que o Senhor designou para estar à frente da igreja. Lembra o que aconteceu com Pedro? Pedro não era um discípulo de Jesus, no primeiro momento ele não era. Não era um homem que chegou até a dizer que ele chegou a tirar a espada da bainha dele, a espada, para cortar a orelha do camarada que estava querendo pegar Jesus para condená-lo. Veja, todos aqueles acontecimentos que Pedro chegou, eu darei a minha vida, Senhor. Veja, ele era um homem que admirava Jesus, é igualzinho a maioria de nós. Nós admiramos o catolicismo, nós admiramos Jesus, nós admiramos a liturgia da igreja. Mas como aconteceu com Pedro, na hora de uma perseguição, ele afinou, e ele começou a dizer, não conheço esse Jesus. Ou seja, eu acho muito bonito, eu já ouvi falar dele, sou católico, mas eu também não sou a favor que tudo é pecado, como diz a doutrina da igreja. Eu também não sou a favor não, eu sou a favor em alguns momentos que, se precisar for o aborto diante de um acontecimento ou outro, eu sou a favor. Eu sou a favor sim de que a gente pode ter relações genitais assim. Algumas eu concordo, outras, veja, é a mesma coisa que Pedro fez. Então, esse tipo de comportamento católico, não precisa ter medo não, porque não vai acontecer nada não. Assim,
Não vai acontecer nada nesse tempo chamado o tempo da purificação. Não se preocupa não. Não vai ter nenhum problema com a família, porque a sua família e você falarão a mesma língua que o mundo. Não vai atrapalhar nada. Jesus está dizendo para seus discípulos, aqueles que seguem Jesus, que querem escutar a única voz de Cristo, aqui e aqui. Mesmo que seja tudo diferente do que eu pensava, eu quero seguir Jesus. É a esses que Jesus está dizendo. Porque vão dar, veja o que Jesus falou, é onde vão dar o grande testemunho de fé. É os que vão dar. São esses, que não tem medo de falar a verdade dentro de um grupo, de uma igreja, se vive dentro da igreja, que não tem vergonha de falar e proclamar com a sua vida Jesus onde você trabalha, que não tem vergonha nem medo de falar a verdade diante, se alguém perguntar se você é a favor disso ou daquilo, sendo casado, solteiro ou não, ou nos departamentos da sociedade, talvez no cabeleireiro, no shopping, você nunca vai dar um antitestemunho, você vai ser Cristo ali, sem medo de perder os dizimistas da igreja. Porque eu sei que alguns dizimistas que ajudam a igreja, eles têm uma vida muito bonita, mas um ou outro tem uma vida assim, assim, assado. Então eu vou me calar em relação à verdade, que eu admiro Jesus, mas é melhor eu não falar nada, porque vai que eu perco esses dizimistas aí. Veja, a estes não estão dando nenhum testemunho da verdade. Por isso que eu digo, e sempre estamos falando como a igreja de Cristo, serão um grupo pequeno os que vão enfrentar a maré contra o cristianismo, e vai apertar cada dia mais, a cada dia mais, e a cada dia mais haverá um acovardamento, é isso que fala? Um acovardamento de muitos entre nós, que canta carismaticamente, que prega brilhantemente, sendo homem ou mulher. Muitos desses recuarão como Pedro. Pode ser eu, padre, também. Por isso que o Senhor, Ele está ao mesmo tempo dizendo para nós: vigiai, porque a qualquer um de nós podemos perder o prumo da nossa caminhada. Cuidado, vigia, para você não cair na mesma malha daqueles que já se perderam. E não adianta a gente falar, eu ajudo um pouco na igreja e já estou fazendo a minha parte. Não, isso não vale nada. Eu estou indo buscar os sacramentos, mas se você tiver que dar o testemunho de Cristo, e você não querer falar com a tua vida lá fora, aí no mundo, que a missa é lá fora, a missa é na tua casa, com o teu pai, com a tua mãe, com teus irmãos. Se você não der o testemunho ali, você está perdendo o teu tempo de buscar os sacramentos da igreja. Pode confessar toda semana de quarta-feira aqui, não vai valer nada. Vou repetir, não vale nem nada, não tem sentido nenhum um católico buscar os sacramentos da igreja, se na hora do vamos ver, não vê. Porque nós não fomos chamados por Cristo para viver um rito. Não. Nós fomos chamados por Cristo para amar a Cristo e ter o sentimento dele. Os ritos são apenas para expressar dentro da liturgia a graça do Espírito Santo de Cristo. Por isso que a gente se abastece. Agora, se eu ficar vivendo só de ritos, mas dentro da minha própria casa, eu não ser um Cristo ali dentro, um novo Cristo,
não serve nenhuma missa que eu estou indo. Pode ir para a Basílica de Aparecida, pode ir no Padre Marcelo, pode ir no Frei Gilson, pode ir na Canção Nova, pode ir na Aliança da Misericórdia, pode participar dos jovens aqui, pode vir aqui na Santíssima Trindade. Eu digo para você, que bom, traga o seu dinheiro que você vai encher o bolso da igreja, mas a tua espiritualidade não vai servir para nada. Para nada. Veja que Jesus não está brincando com a fé. Não está, irmãos? Nós somos ou não somos de Cristo. Ah, mas eu sou batizado. E se não for dado um testemunho com a nossa vida, mas não é um testemunho fácil. Fácil é falar aqui dentro do templo, eu te amo. Fica comigo. Senhor, eu não vou sair daqui até o Senhor me tocar. É fácil. É fácil para mim, é fácil para qualquer um aqui que canta, que toca, que ajuda, que limpa. Agora, essa vida dentro de casa, muitas vezes no matrimônio desarrumado, ora é um marido alcoólatra, ora é um marido adúltero, ora é um marido doido. É ali que Jesus está falando. É ali. Ora com o filho que está endemoniado pela cocaína, pela maconha, pelo alcoolismo, ou por comportamentos desregrados, afetivos, sexuais. É ali que Jesus está falando. É lá. Essa é a Galileia do hoje da nossa vida. Vá lá, vá, eu estarei te esperando lá. Lá onde? Na tua casa, no teu matrimônio, na vida com os filhos confiados, com um parente, com amigos, com pessoas com quem você trabalha. Principalmente eu estarei esperando com aquele que é o ardido do local onde você trabalha, que tem maior ciúmes de você e você fica endoidecido com pessoas que têm ciúmes e raiva e puxam o teu tapete. É lá que eu te espero. Mas não é para chegar lá e falar assim, ó, você está certo e eu estou errado. Não, é para trabalhar a tua espiritualidade. A sua espiritualidade. Se um irmão está vivendo uma alucinação esquizofrênica, você tem que ter misericórdia e compaixão, porém justiça também. Se é doido, se é maluco, se fala besteira, então que chame a justiça do mundo, pelo menos naquilo que pode. E esse irmão às vezes não pode nem estar no local onde está, porque pode colocar em risco a vida de outros. Então isso é uma coisa, isso é coerência. O que eu estou dizendo aqui é outra coisa. Eu estou falando que se eu não tiver um Espírito de Cristo dentro de mim, eu não tenho que me preocupar com as perseguições. Por que quem são os perseguidos? São aqueles que querem viver o que Cristo viveu e nos ensinou a viver para vencer o maligno. Agora, quem não quer, vai ter tribulação? Vai ter as tribulações, talvez de falta de emprego, num país que é difícil, mas assim, aquela tribulação do dia a dia, não vai ter que se preocupar, a não ser no último dia. Quando a gente fala sobre vida eterna, fim da caminhada aqui, aí é outra conversa. Agora, quem são os que sofrem? Os que querem viver Jesus. Por isso que o número, a tendência do número dos cristãos em Cristo é diminuir, e vai ficar um grupo bem pequeno. Isso foi profetizado por Jesus. Por Jesus. Em algumas vezes ele disse, vamos pegar a mais emblemática frase de Cristo. Será, já colocou aí, ó, será, tem uma dúvida, que quando o Filho do Homem, ele vier em glória, vier diante da sua igreja fiel, encontrará fé no mundo? Por que ele fala isso se a gente está vendo ainda bem menor, mas é uma quantidade
estatística de católicos no mundo inteiro bem expressiva. Mas ele está falando não para o número de católicos batizados. Ele está falando diretamente: vigie quem quer viver em mim, porque muitos não vão conseguir. Vai ficar com vergonha, vai ficar com medo, vai afrouxar diante do olhar de colegas, vai afrouxar dentro de casa, não vai ter coragem de dar o testemunho de Cristo, vai tremer na base. Eu nunca vou esquecer, eu estava no meu primeiro ano de padre, há 14 anos atrás. E no meu primeiro ano de padre eu era um vigário, não era um pároco da igreja, ok? Mas aí eu tive um atendimento de uma moça que eu não estou expondo ela porque eu não estou falando nome nada. E essa moça veio falar para mim o seguinte: padre, eu vou me casar no próximo final de semana. Imagina assim, no sábado agora. Ah, que legal, que bacana. Pois é, padre. Eu já estou me relacionando com esse rapaz já há uns 6 anos. Já estamos com um apartamento comprado. Já estamos com as passagens de viagem. Nossas famílias estão muito felizes, tal, papapi, papapá. Tá, e acontece que apareceu nos últimos meses uma pessoa com quem eu tive um relacionamento há uns 10 anos atrás, que foi o grande amor da minha vida. Ele tinha ido embora para um outro país, ele voltou. Quando ele voltou, a gente acabou se encontrando por uma questão de uma ocasião de festa. Ele me viu, eu vi, meu coração disparou e o dele também. Porém, a gente não tem nenhum relacionamento. Mas quando eu ouvi, despertou em mim aquele sentimento que, na verdade, eu nunca deixei de ter por ele. Ele é o grande homem da minha vida. Eu descobri isso, padre. Aliás, eu sabia disso. Nós terminamos, ela explicou que era um motivo que não deu para segurar, e por isso eles sempre se amaram, mas ela acabou conhecendo uma outra pessoa, achou a pessoa bacana, legal, e agora estavam para se casar. Muito bem. Aí perguntou para mim: padre, o que o senhor como igreja me aconselharia nesta hora? Eu falei assim: bom, primeira coisa, Deus deu o livre-arbítrio para cada um. Mas se você está procurando a igreja para te falar uma palavra sobre o que eu faria, eu não casaria com esse rapaz com quem você vai estar com tudo preparado para casar. Ela baixou a cabeça e só disse assim, baixinho: mas a gente já está com famílias todas, como é que fala? Aglutinadas uma na outra, tem muitas relações de muito tempo, temos um apartamento, temos isso, material até a gente pode superar, mas e as ligações, e os locais, e a história, e não sei o quê. Falei: bom, filha, como eu te disse no começo, é melhor você sentir um rasgo no teu coração hoje, e amanhã você se sentir livre de um pesadelo, do que você se casar e amanhã, e depois você viver por uma aparência, você não viveu verdadeiramente o amor com ele. Bom, quando é um caso assim, nós padres temos que colocar no rito da entrevista com os noivos, você tem que colocar uma observação. Porque se amanhã ou depois der algum probleminha na vida matrimonial, o padre que conversou, porque deu oportunidade para o padre conversar, tem uma observação que pode facilitar até um dia, se for para verificar o tribunal eclesiástico se aquele casamento valeu ou não, porque ela já casou de uma maneira suspeita. Bom, aí ela falou assim: você que sabe. Quando chegou no sábado, eu ia fazer os casamentos todinhos daquele sábado. Hoje a gente vê tanta... Eu fazia todos os casamentos. Tinha 3, 4 casamentos todos os sábados, na igreja que eu estava. Muito bem. Aí tinha aquele horário, eu sabia o nome dela, estava lá. E eu não contei para ninguém. Eu falei: será que vai ter o casamento? Quando fui ver, a noiva estava lá, com esse rapaz, com quem ela estava noiva. Ela entrou, eu só olhei para o rosto dela, ela estava com o olho abatido. Eu precisei fazer a celebração. Se aconteceu diante de Deus, pelo que ela me disse, eu digo que não.
mas eu precisei fazer. O que eu estou querendo dizer com isso? Da mesma maneira que ela não teve coragem, por medo da família, como é que eu vou ficar? Tem muita gente ligada uma com a outra, você não sabe o que é isso, etc, etc, etc. Ok? Isso está acontecendo na fé da gente. É a mesma coisa. A gente vai ter vários motivos para justificar por que você não vai falar e viver Cristo no local onde você trabalha. Mas você vai justificar muito bem justificado. Que é uma justificativa que a gente vai baixar a cabeça e vai ficar em silêncio. Porque cada um é livre. Cada um é livre. Entende? Então, irmãos, será que quando o Filho do Homem voltar, quando é que ele volta? Só o Pai sabe, nem Jesus sabe. Jesus falou, nem o Filho sabe, que o Filho também é homem, né? Agora o Filho, junto com o Pai, deve saber, porque ele está à direita do Pai. Então, que a gente possa pensar sobre a tua fé católica. Olha o mundo como é que ele vem vindo. Olha onde você vive, a tua família, você, o teu jeito de ser. Às vezes é conveniente a gente ser fantasioso para manter alguma coisa. Às vezes a gente vai ter que mentir, né? Para a gente viver legal naquele local. Não. Aqueles que forem viver a verdade serão perseguidos. Por isso que Jesus está falando. Quem é que vai ter coragem de viver até o fim isso? Os mártires não abriram mão de, no momento que eles foram colocados diante da parede, eles falaram, Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu não concordo com essa vida. Eu respeito ela, mas eu não vivo ela e não abençoo. Eu não vou abençoar essa relação. Por quê? Porque diante da minha fé, essa relação não é bênção. Eu não vou abençoar esse comportamento. Eu respeito esse comportamento. Olha, então, parece até o Tite da seleção. Fala bem, né? Ele fala uma coisa e rebate com a outra. Tá? Para a minha fé, eu não vou abençoar um matrimônio assim. Eu respeito o matrimônio assim. Mas a minha fé tem que ser respeitada. Você não quer ser respeitado? Eu quero e é lei, beleza. Eu tenho uma lei embutida no meu coração que se chama Espírito Santo. É indelével. Esta lei ninguém vai tirar. Me respeita. Me respeita de querer viver o matrimônio assim, como ele deixou. De querer ser, no caso meu, homem, como Jesus quer que eu seja. Eu não vou mudar. Eu respeito a maneira do meu pai e da minha mãe, muitas vezes conduzirem as coisas, mas muitas coisas elas são anticristãs, e eu não concordo, eu respeito. Da mesma maneira, respeito aquilo que está dentro de mim, é o meu amado Deus. Mas então, na verdade, quem é que não está respeitando? Não somos nós, são aqueles que não querem viver Cristo. Os que não querem viver Cristo não respeitam quem quer viver. É aquela passagem de Jesus que ele disse sobre os fariseus e escribas: vós não vivem a vontade do Pai e ainda ensinam errado e não deixam que os pequenos vivam a vontade do Pai. Por quê? Porque vocês atrapalham. Então, se cada um quiser viver a sua vida, viva. Eu respeito. Por que eu respeito? Porque Cristo respeita a decisão de cada. Como Cristo respeitou quando eu vivia os pecados longe dele. Então eu respeito toda a doutrina que o mundo coloca para ser vivido como casal, como namoro, como maneira de viver, etc. Eu respeito. Agora eu quero ser respeitado, mesmo tendo que trabalhar aí fora, mesmo que tendo que casar e dar testemunho aí fora. Eu vou dar o testemunho, se eu me casar, estou dando um exemplo, eu daria o testemunho de Cristo sem medo de ver outros casais de uma outra maneira, no qual eu respeito, mas eu também quero que eles respeitem eu com a minha esposa. Eu quero que eles respeitem os meus filhos que são doutrinados na igreja católica.
É lei do Espírito, e não tem lei no mundo que vai tirar isso, beleza, mas a lei de Deus um dia vai fazer justiça em relação a isso, como fez com Paulo. Vocês lembram que Jesus falou para Paulo? Paulo não era um perseguidor dos cristãos, não era um perseguidor dos cristãos, Paulo era. Quando Paulo tem uma visão de uma luz, é Cristo que aparece para ele. Cristo já tinha morrido e ressuscitado. A voz disse o que para ele? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que persegue quem? São os católicos que perseguem as doutrinas do mundo aí fora? Ou é as doutrinas aí de fora, as engenharias ideológicas muito bem elaboradas para jovens, para as crianças, para os casais, que nos perseguem? Põe na balança. Agora, claro, que nós temos que ter o discernimento como pastores da Igreja Católica, padres e bispos, para saber colocar as palavras, para a gente não parecer que somos homofóbicos, porque nós não somos, que nós somos contra isso ou contra aquilo. Nós não somos contra ninguém, muito pelo contrário. Cristo é a favor da vida perdida nos seres humanos. Como é que um padre, um bispo pode ser contra o ser humano? Agora, temos que tomar cuidado na hora de expor a verdade de Cristo, para a gente não cair dentro de um laço que o padre não quis dizer, mas como às vezes faltou um preparo linguístico para ele, ofendeu o outro lado de lá. Mas não foi a intenção de ofender, foi uma intenção de sermos respeitados naquilo que fazemos. É isso que nós estamos, no mundo. O grito de João Batista foi esse: convertei-vos. Para quem ele estava dizendo? Para quem teme a Deus. E para quem não teme a Deus, eu te respeito. Então quem não teme a Deus, deveria respeitar nas redes sociais a conversa de quem fala a verdade de Cristo, sem estar colocando a espada, porque a igreja não colocou a espada na garganta de ninguém. Agora tem uma coisa, principalmente para católicos, estou falando agora interno. Se a carapuça serve de uma vida errada e a igreja incomoda, aí é outra conversa. É aquilo que eu comecei toda a minha homilia. Se um padre, um bispo ou um cristão, seja ele leigo, tiver vergonha ou medo de perder a amizade, o conforto, a riqueza de falar a verdade e testemunhar Cristo, para viver um politicamente correto, para que precisa de padre assim? Para que precisa de leigos assim? Para nada, é perda de tempo. Então, nem aqueles que vivem em Cristo devem temer, porque ele falou: não temas, porque eu darei o meu espírito. Não planeje nada. Por isso que eu estou falando, a gente às vezes nós estamos sendo tão bombardeados como igreja católica, que a gente fala: ai, eu preciso dar uma resposta para essas coisas que estão falando contra a igreja. Você não tem que dar resposta coisíssima nenhuma. Ei, que coisa mais medonha é essa? O que Jesus acabou de falar? Eu darei a palavra quando eu quiser. Deus não precisa de advogado. Ele já é um vencedor, viu? Não sei, eu queria lembrar vocês: Jesus não precisa de advogado. O que Jesus precisa é que nós, se quisermos, devemos viver a verdade dele. Só isso. E é na verdade dele que testemunhareis a fé. E o meu espírito está aí. Não precisa se preocupar com o que você vai falar, que o meu espírito falará em você e calará o mundo cruel de Satanás. É isso. É isso. Não é outra coisa. Ai, estou metendo pau no padre tal, acabaram com outro padre, ai que não sei o que. Você vai ver, ai chutaram Nossa Senhora na rede social. Ô meu irmão, quem chuta Nossa Senhora? Não perca seu tempo. Perca tempo.
perca tempo. Quem precisa ser salvo a cada instante somos nós. Maria já está na graça, Jesus já está no esplendor. Que nós possamos defender a verdade de Cristo dentro de nós. Não se preocupem que falar nada não. Ai, Padre Marcos, estou acabando com o senhor. Acabando comigo? Bom, estaria acabando comigo se eu não buscasse Jesus na minha vida. Aí eu ficaria trêmulo de medo. Mas quando Cristo está com a gente, nós não temos o que temer. Olha as perseguições aí. Ele falou: tereis perseguições. Agora, teremos, e Deus nos dará sabedoria e também nos defender, sem se preocupar em fazer nenhum tipo de plano contra alguém maluco, porque na hora H, o Espírito do Senhor sempre é vitorioso, sempre, mas precisa ter fé. Precisamos nos precaver. Ó, melhor fazer isso, ficar atento, tá, com calma, vamos lá, bora. É assim que funciona. Nós temos um menininho hoje, chama Caio, uma criança de 10 anos de idade. Eu não conheço ele, me mostraram a foto. Ele está no hospital agora e foi diagnosticado com um tumor no cérebro. Teve convulsões, desmaios. Eu olhei a foto dele, ele estava sorrindo no hospital, fazendo assim com o dedinho para mim e para você. Inocência de uma criança. Ele nem sabe a gravidade. Ele não sabe a gravidade da doença. Que bom. Que bom que ele não sabe. Como seria bom você não saber o significado do pecado. Seria bom você não saber o pecado. Como seria bom você não guardar rancor de ninguém. Seria ótimo, como uma criança. Ele está guardando a gente agora. Porque falaram: olha, padre, reza lá por mim. Só sabe que ele não está bem, mas ele não sabe da doença que ele tem. Se nós tivéssemos uma fé assim, seja lá a doença que já foi diagnosticada na tua história familiar, não sei, pode ser a doença que a ciência vai dizer: essa não tem cura, viu? Essa não tem cura não. Isso normalmente leva a óbito. Mas que você pudesse ter o juízo como uma criança: eu estou doente, e continuar rindo. E o pai e a mãe: é a doencinha, né, filho? E chora por trás porque sabe a verdadeira causa da doença. Não. Quem é que está vivendo a verdade? Ele. Porque ele não tem consciência daquela doença que existe ali. E por causa disso, por ele pensar como uma criança, e por nós acreditarmos num Deus que é o Deus do impossível, é como uma criança que acredita no Pai. Pai, uma palavra sua e esse menino será curado, se tu quiseres. Se tu quiseres. Por isso eu vou convidar vocês aqui, meus irmãos. Não importa a sua idade, não importa se você reza ou não reza, eu acredito na sua oração. Ah, padre, mas se tiver alguém aqui que ora para o demônio, não tem força diante de Deus. Porque quando nós temos a intenção em Deus, o demônio é amarrado. Ele pode até gritar, mas ele não tem força. Eu acredito em você. Esse menino será visitado agora, por você, por mim. Eu convido você a ficar em pé. Vamos cantar? Não há. Vai cantando, irmãos. Não há mal que me possa vencer. De novo, vamos lá, cabeça. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo.
pois tudo posso, tudo naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus. Fala na cabeça de novo. Não há. Raciocine e cante, vai lá. Não há. Eu creio, Senhor. Não há mal que me possa vencer. Não há. Canta e reza diante de Jesus. Não há. Eu creio, Senhor. Não há mal que eu possa vencer. Pois tudo posso. Vai lá, levanta o braço. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Agora, Senhor. Jesus Cristo. Nem a doença, nem a depressão, Nem a doença, nem a depressão poderá superar o amor de Deus. que coisa forte, hein? É forte, vai lá, nem a doença, Nem a doença, nem a depressão nem a depressão poderá superar o amor de Deus. Pois tudo Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo. Supremo Rei. Vai lá. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo Rei. Nem as tribulações, vai lá, nem a tribulação, Nem a tribulação, nem as separações, nem as separações poderá superar o amor de Deus. nem as tribulações, vai lá, Nem as tribulações, nem a saudade, nem a saudade poderá superar o amor de Deus. Deus é maior, vai lá. Deus é maior que tudo que acontece. Deus é grande, Supremo Deus. Deus é maior Vem, Espírito Santo. que tudo que me acontece. Deus é grande, Supremo. Agora vai o Senhor. Só o Senhor. Levanta os teus braços. Eu convido a comunidade agora, no nome de Jesus. Levanta teu braço. Senhor, nós entregamos diante do teu trono, diante da tua poderosa presença nesse altar, diante dos teus anjos, da Imaculada Senhora Maria, a vida desta criança. Caio, Deus te chamou, filho. Deus te visita nesta hora. Nós impomos as nossas mãos sobre você, e no nome e no poder do Espírito de Cristo Jesus, nós pedimos por esse dodói na sua cabeça, filho. Só Deus pode, e Ele te visita agora. Vai lá, povo de Deus, levanta o braço. Creia, creia, professe: Jesus vencedor, Jesus misericordioso, Jesus tenha compaixão, Senhor, de todos nós. Caio, essa dorzinha na tua cabeça, filho, Jesus agora visita. Senhor, nós pedimos a tua compaixão, na sua infinita misericórdia, a tua vontade, Senhor, na cabecinha desse menino. Caio, Deus te chamou e você existiu, filho, e por isso nós pedimos por você agora.
por intercessão da Virgem Mãe Imaculada Senhora Maria, eu peço a todas as mães agora, você que tem o dom da maternidade principalmente, vai pedindo por esse filhinho, Senhor, Tu és maior do que tudo, Jesus. Nós pedimos, Senhor, sobre a enfermidade do Caio nesta hora, Senhor. Esses exames profundos que esta criança recebe nesta hora, Senhor, se for da Tua vontade, que esta doença desapareça. Sim, Senhor, que esta enfermidade seja diminuída até desaparecer. Ó São João Paulo II, nós pedimos a sua poderosa intercessão. Beato Carlo Acutis, Santo André Lang e seus companheiros, hoje na liturgia da Santa Igreja, nós pedimos agora a intercessão, junto comigo, sacerdote, pela vida e a saúde do Caio. Fecha os olhos, irmãos, vai orando, vai pedindo, Senhor, misericórdia na vida desta criança. Caio, Deus te chamou, filho. Deus te visita agora. E a tua vontade, Senhor, aconteça agora. Tu que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai lá, Denise, vai lá. Não há mal que me possa vencer. Não há. Obrigado, Senhor. Eu creio e professo, Senhor. E o Senhor também visita a nossa casa. Deus é maior, vai lá. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Quem Ele é? Supremo. Fala, irmãos, para terminar. Deus é maior. Diga, Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olha aí os responsáveis pela vida do Caio. Ó, como ele fez. Joinha, em nome de Jesus, Deus te visita agora, viu, filho? Glória a Deus, viu? Eu creio e professo e derramo aqui diante do altar do Senhor a vitória, não do nosso jeito, mas a vitória de Cristo na vida da família e desta criança também. Amém? Santo André Lang e companheiros, rogai por nós. Podemos assentar, irmãos. Louvado seja Deus nesse momento da nossa vida.